Olá, queridos e queridas, que a paz de Cristo esteja conosco, que juntos estamos caminhando nesta jornada no curso A Pregação que Faz a Diferença. Eu quero iniciar este vídeo deixando aqui a minha palavra de gratidão pelo feedback, pelas mensagens que temos recebido de vocês, tanto no nosso WhatsApp particular, quanto no grupo que os alunos estão inseridos, e também nos comentários que você está fazendo aí nos vídeos, embaixo nos vídeos, comentando, mostrando o quanto o curso tem abençoado a sua vida. Quero agradecer também o fato de que vocês têm compartilhado com outras pessoas a importância de estarem fazendo este curso e como ele trouxe benefícios para a vida de vocês. Meu muito obrigado de coração, e o nosso objetivo é esse. Nosso propósito é com que seu ministério, sua vida espiritual e todo o trabalho que você realize no reino de Deus, na obra do Pai, possa ser produtivo, frutífero e, sobretudo, para a glória de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje estamos aqui para apresentar conteúdo novo, é isso mesmo. Vamos começar um novo assunto e o tema do nosso assunto a partir de agora é pregadores admiráveis. É isso mesmo, pregadores admiráveis. Para entendermos este assunto e essa temática, eu quero convidá-los a lermos um texto da Palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 6, e vamos ler os versículos 1 e 2. Eu já estou procurando aqui na minha Bíblia, o texto está aberto aqui também na nossa tela e nós vamos ler aqui, tá bom? Marcos, capítulo 6, versículos 1 e 2. Encontrou? O texto sagrado diz assim: E partindo dali, chegou à sua pátria e os seus discípulos o seguiram. E chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se admiravam, dizendo: De onde lhe vêm estas coisas? E que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Marcos capítulo 6, versículos 1 e 2, que nós acabamos então de ler. Vamos falar sobre pregadores admiráveis. Antes, porém, eu gostaria de comentar algo que talvez já faça parte da sua vida como pregador ou alguém que realiza a obra de Deus, ou ainda vai fazer no decorrer da sua caminhada. Toda pessoa que se envolve com o reino de Deus, que começa a trabalhar, a se dedicar, a fazer alguma coisa para Deus, em qualquer que seja a área, em especial na área da pregação, ele vai começar a receber o que nós chamamos de estima. Vai ser estimado pelas pessoas à sua volta. Isso porque seu ministério está produzindo, ele está tocando pessoas, alcançando corações, e então será estimado. Na verdade, poderíamos usar a expressão, será elogiado. Alguém vai olhar para você, vai olhar para a sua vida e vai dizer como Deus usa fulana, como Deus usa fulano, como Deus tem abençoado o ministério deste servo e desta serva de Deus. No entanto, precisamos ter muito cuidado com os elogios, pois os elogios, quando não feitos ou não recebidos com a devida postura, podem trazer prejuízos. E o maior deles é o envaidecimento e a soberba. É por isso que o servo e a serva de Deus precisam de duas coisas importantes para exercer o seu ministério: estrutura e vigilância. A estrutura é para saber ouvir estes elogios, estes comentários, estas palavras, quando Deus usar a sua vida. E a vigilância é para perceber quando tais palavras de elogio, quando tais palavras direcionadas a nós são apenas venenos, destilados pelos lábios daqueles a quem o diabo usa para tentar causar em nosso coração aquilo que causou a sua queda, que é a soberba. Em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 6,
Paulo adverte a Timóteo que o obreiro não pode ser neófito, porque uma vez neófito, recém-plantado, sem estrutura, ele pode cair na soberba, envaidecendo-se e, consequentemente, cair na condenação do diabo. Então tenhamos estrutura e sejamos vigilantes. Ditas estas palavras introdutórias, nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos perceber que os ouvintes do pregador da Galileia, eu estou falando de Jesus Cristo, o meu e o seu Senhor, os ouvintes de Jesus estão admirados, estão pasmos, impactados com a mensagem e a pregação do Cristo, do Messias, do carpinteiro de Nazaré. E isso não aconteceu apenas nesta ocasião, em Marcos capítulo 6. Houve outras oportunidades que, enquanto Jesus pregava, falava, causava impacto e admiração. Por exemplo, em João, no Evangelho de João, no capítulo 7, nos versículos 45 e 46, servidores voltam até os fariseus, porque os fariseus anteriormente haviam enviado estes servidores para prenderem Jesus. Isto quando Jesus estava na festa dos tabernáculos. Só que eles voltaram sem o Cristo. Eles não conseguiram prender Jesus. E quando eles se apresentaram aos fariseus, os fariseus questionaram: cadê? Vocês não trouxeram ele? Sabe qual foi a resposta? João capítulo 7, versículo de número 46. Responderam os servidores: nunca homem algum falou assim como este homem. Foram para prender Jesus. Chegando lá, Jesus estava pregando. E uma vez pregando, causou impacto até nos seus inimigos, naqueles que foram para prendê-lo, de sorte que eles voltaram tão impactados que, além de não conseguirem prender Jesus, ainda tiveram que testemunhar que a sua fala, que a sua mensagem, que a sua pregação era diferenciada. Tão diferenciada que causava sede nas multidões, fome naqueles que sempre o ouviam. Há um texto da Bíblia, dos diversos textos relacionados ao assunto que estamos falando aqui, que me chama muito a atenção. Estou falando do texto de Lucas, capítulo 5, versículo 1, quando a Bíblia nos relata que, estando ele junto ao mar da Galileia, a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Uma multidão apertando Cristo, não porque queria um milagre, não porque queria alguma realização, conjecturando para os nossos dias uma porta aberta, mas porque queria ouvir a palavra de Deus. Será que temos tal fome? Será que temos tal sede de ouvir a palavra? Eu acredito que sim, porque senão você não estaria fazendo este curso. Se está fazendo, é porque tem fome e sede da palavra e de aprender como desempenhar o seu ministério. Jesus foi um pregador admirável, impactou pessoas. E nesta passagem que nós lemos em Marcos capítulo 6, nós vamos aprender como ele se tornou este pregador. Pois aqui nós temos os aspectos que podem construir um pregador admirável e produtivo que faça a diferença. Então, o que você vai acompanhar agora pode ser perfeitamente inserido na sua vida, no seu ministério, para você se tornar um pregador, uma pregadora biblicamente admiráveis, ok? Então vamos lá. Como é que Jesus se tornou um pregador admirável? Você gostaria de se tornar uma pregadora, um pregador admirável? Então, em primeiro lugar, transforme o seu ministério de pregação em um instrumento de ensino. É isso mesmo. O texto sagrado, no versículo de número 2, diz que quando ele entrou na sinagoga no sábado, ele começou a ensinar. Se você ler o Novo Testamento, principalmente os evangelhos, você vai observar que Jesus conectou essas duas coisas. Ele casou pregação e ensino. Há vários textos na Bíblia que nos provam isso. Por exemplo, quando você lê Mateus capítulo 4, 23, o texto sagrado diz: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando a todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Observou?
O texto diz que ele percorria ensinando e pregando o evangelho. Em Atos capítulo 15, versículo 35, diz o texto sagrado que Paulo e Barnabé ficaram em Antioquia ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Está aqui 2 discípulos, 2 homens de Deus, tendo o mesmo padrão e modelo que tinha o pregador Jesus Cristo. Pregavam e ensinavam e pregavam. Nós temos aqui em Atos capítulo 28, versículo 13, se referindo ao apóstolo Paulo, um texto que diz o seguinte, que ele permaneceu pregando o reino de Deus e ensinando com toda a liberdade as coisas pertencentes ao Senhor Jesus Cristo, sem impedimento algum. Em Eclesiastes capítulo 12, versículo 9, nós temos um texto que nos motiva a transformar a nossa pregação em um instrumento de ensino. Por meio da mensagem pregada, poder ensinar as pessoas a vontade e o caminho de Deus. Não só aquela mensagem que mexa com as emoções, mas que também instrua os corações e direcione o espírito do ser humano à vontade de Deus. Eclesiastes 12:9 diz o seguinte: e quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo. Veja bem, um pregador buscando sabedoria para instruir, para ensinar. Eu sempre costumo dizer, nós não estudamos para complicar, estudamos para esclarecer. Se você está fazendo teologia ou mesmo este curso para sair por aí querendo dar uma de muito sábio ou muito sábia, dizer que agora sabe muitas coisas, você está no lugar errado. Mas como eu sei que esse não é o seu propósito, eu sei que você está no lugar certo, porque aqui nós vamos aprender que aquilo que recebemos, aquilo que buscamos de Deus é para ensinar as pessoas a caminhar com Cristo. Quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais ensinou ao povo sabedoria. E atentando, esquadrinhando, compôs muitos provérbios, ou seja, enquanto estudava, enquanto buscava, pôde compor provérbios. Isso pode acontecer com você. Enquanto esquadrinha, pesquisa, estuda, Deus vai te dar mensagens profundas. Procurou o pregador achar palavras agradáveis. A expressão agradáveis aqui no hebraico é palavras que geram deleite, ou seja, enquanto você prega, alguém se deleite e tenha prazer em ouvir a sua mensagem. E escreveu essas palavras com retidão, palavras de verdade. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das assembleias que nos foram dadas pelo único pastor. 2 expressões importantes e interessantes: aguilhões e pregos bem fixados. O aguilhão era um instrumento usado para conduzir o gado e às vezes lhe causava alguma dor, uma picada, uma espécie de ferroada. E isso implica em entendermos que muitas vezes a mensagem vai causar sim algum desconforto, alguma dor, até porque um remédio colocado sobre uma ferida faz arder. No entanto, assim como essa mesma palavra vai confrontar, vai incomodar de forma positiva os seus ouvintes, ela também vai ser como prego bem fixado, que não sairá do coração. Pelo contrário, se transformará em prática. E para finalizar essa proposta de transformarmos a nossa pregação em instrumento de ensino, nós vamos ler um texto qual eu amo, inclusive essa é a base para o meu ministério pessoal. Quem já encontrou minha página no Facebook, talvez você já até leu aí a expressão Ministério Sustentando o Próximo. É da onde nasceu essa proposta de nós entendermos que não se sustenta a pessoa só com o material, mas também com o espiritual. E por meio da palavra, muitos podem ser sustentados. É o que diz o texto em Jó 4:4. Olha só o que os amigos de Jó vão dizer para ele. As tuas palavras têm sustentado aos que tropeçavam, a muitos, e os joelhos desfalecentes tens fortalecido. Ou seja, Jó, quando falava, quando compartilhava a sabedoria com seus contemporâneos, fazia com que suas palavras sustentassem pessoas que estavam ao ponto de tropeçar. Eu quero profetizar para a sua vida, ministrar sobre você e sobre o seu ministério esta realidade, que o
teu ministério se transforme num ministério que também ensine as pessoas a caminhar com Deus. Que quando você pregar, Deus use a sua pregação para que as pessoas sejam impactadas e aprendam quem é Deus, quem é o Espírito, quem é Cristo e como caminhar na presença de Deus. E, infelizmente, há aqueles que pregam para extasiar pessoas, para causar êxtase. Há outros que pregam para apenas verem os tais movimentos. Outros ainda pregam para exibir seu conhecimento, a sua linguagem polida, ostentarem na fala. Sem contar com aqueles que pregam sem se importar que o que estão pregando é Bíblia ou não é, se é a palavra de Deus ou não. Nem se importam, querem pregar a qualquer custo. Mas os pregadores admiráveis serão aqueles que, aos muitos ou aos poucos, podem ensinar algo sólido, frutífero e, sobretudo, bíblico. Transforme sua pregação em um instrumento de aprendizagem. Deus te abençoe e até a próxima aula.